Irmãos, amém. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos na primeira epístola de João, no capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, nós vamos ler os 6 primeiros versículos. 1 João 3, de 1 a 6. Eu sei que você estava de pé até agora há pouco, mas vamos nos levantar para a leitura da palavra. Você vai passar alguns minutos sentado ouvindo, mas eu gostaria que você lesse juntamente comigo esse texto. E ele diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais um culto de oração, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz, e que seja ela que ecoe nos 4 cantos desse recinto, que ao olharmos para esse texto, possamos ver aquilo que é vital e aquilo que o Senhor quer trabalhar no nosso coração nesta noite. Assim nós choramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Quero fazer você refletir nesse começo de meditação a respeito de algo bem corriqueiro. Você se parece com seu pai? Não vou falar somente dos homens, mas também das mulheres. Você tem semelhanças com seu pai? As minhas tias dizem que eu pareço mais com meu avô materno, principalmente hoje que elas devem estar me vendo na transmissão sem barba. Meu avô fazia barba dia sim, dia não, e com navalha. Mas já existem aquelas pessoas que dizem que eu tenho alguma semelhança também com meu pai. E eu tinha lá pelos meus 6, 7 anos, e eu ficava um pouco incomodado quando as pessoas diziam que eu tinha o nariz da minha mãe, porque eu queria parecer com meu pai, afinal de contas eu sou um menino. Era isso que passava na minha cabeça, eu tenho que parecer mais com meu pai do que com minha mãe. E eu pedi que se fizesse no meu exame de sangue o fato RH. Eu quero saber se eu tenho alguma coisa do meu pai ou não. Fiz sangue A positivo, minha mãe é O positivo, sangue igual do meu pai. Eu cheguei em casa assim, com ela dentro do carro e dizendo: pai, o meu sangue é igual ao seu. Uma felicidade enorme. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa parecida com meu pai, nem que seja o sangue. Mas é óbvio que eu tenho características também semelhantes a ele. Não só isso, mas aquilo me deu uma felicidade. Por quê? Porque todo filho que se preza quer parecer com o pai, quer absorver dele as melhores características, quer mostrar para as pessoas: olha, eu sou filho de fulano, e falar com todo orgulho que é filho daquele pai. Mas aí vem uma segunda pergunta, e é a mesma:
Você se parece com seu pai? Eu me pareço com meu pai, mas agora eu quero me referir ao Pai eterno. A gente também deve sentir a maior alegria de dizer que é filho de Deus, mas essa alegria deve surgir principalmente quando a gente encontra dentro de si, sendo feita uma análise da nossa vida, algo parecido com Ele. Eu não vou aqui fazer um juízo de valor se nós temos ou não encontrado essas características, mas eu quero, a partir desse texto, nos exortar a necessidade que temos de mostrar aspectos semelhantes ao nosso Pai, porque eu tenho certeza que isso não somente nos trará a felicidade de dizer eu sou filho de Deus, mas também trará prazer a Ele em dizer estes são os meus filhos. Primeiro versículo que nós lemos diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O apóstolo João nos afirma no Evangelho, no capítulo 3 e no versículo 16, você já sabe bastante, que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que aqueles que crescem nele não perecessem, mas tivessem a vida eterna. De fato, escolher algumas pessoas dentre aqueles da humanidade para salvar, por graça e bondade, num ato que implicou a morte do seu único filho, revela um amor imenso de Deus pelo seu povo. Ele precisava fazer isso? Não, mas foi uma decisão soberana, graciosa e amorosa, que fez com que Cristo descesse, morresse, para que muitos pudessem se tornar seu filho. Mas Deus foi além, Ele não somente salvou e depois deixou os seus filhos à própria sorte, aqueles que Ele salvou através da vida de Cristo. Ele também estabeleceu e mantém um relacionamento profundo, íntimo, constante com cada um deles, afinal de contas são seus filhos. Hoje eu tive a oportunidade de ver meus pais e conversava com eles justamente sobre isso, e compartilhava isso com os homens no estudo de sábado. Eu faço questão de passar meus sábados pela manhã com eles, e sempre que possível durante a semana passo nem que seja meia horinha. Eu não moro perto deles, eu não trabalho tão perto deles, mas não me custa fazer um desvio na minha rota indo para casa e visitá-los um pouco de tempo. Graças a Deus eles estão bem de saúde, apesar dessas viroses todas. Graças a Deus eles se conduzem sozinhos. Para a idade que eles têm, eles parecem muito mais novos. Mas eu não quero deixar chegar o momento em que eles vão precisar de cuidados especiais para que eu esteja junto deles. Porque a melhor coisa que eu vou guardar deles após a partida deles, ou quem sabe eles vão guardar de mim após a minha partida, ninguém sabe quem vai primeiro, são esses momentos que a gente tem hoje. O relacionamento que Deus quer com seus filhos é esse relacionamento constante. Às vezes eu só tenho meia hora para passar na casa dos meus pais, mas aquela meia hora que a gente se senta e conversa ali, sem telefone do lado, sem televisão ligada, sentado ao redor da mesa, com um cafezinho ou não, é maravilhoso. Qualquer meia hora que você tenha com o seu Pai Celestial é maravilhoso, porque ali você conversa com Ele, você escuta a voz dEle, você sabe que esse relacionamento é necessário para a sua vida. Sem esse relacionamento você não vai a lugar algum, porque você precisa da orientação dEle, você precisa da aprovação dEle para os seus projetos, você precisa da condução dEle nos seus caminhos, você precisa da mão saradora dEle quando você está doente, você precisa da paz que somente Ele pode lhe dar quando a sua cabeça está um turbilhão de emoções e você não consegue nem saber por onde você começa os afazeres do dia. João 1, do 10 ao 13, nos traz o seguinte:
Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esse trecho do primeiro capítulo do Evangelho de João mostra que nós fomos feitos filhos de Deus pelo fato de crermos no nome do seu Filho. A salvação nos foi outorgada não com base na nossa linhagem familiar, de forma alguma. Não foi baseada na nossa pátria terrena. Você foi salvo porque você é brasileiro, você foi salvo porque você é judeu, você foi salvo porque você é alemão. Não. Também não teve base em alguma coisa que nós dissemos ou fizemos para Ele. Nós fomos amados por Deus Pai quando nós ainda éramos pecadores. Isso é que começa a nos mostrar quão especial é o amor que Ele tem por nós. Eu não disse nada para agradá-lo, eu não fiz nada para agradá-lo, eu era simplesmente pecador, essa era a minha condição, e mesmo assim Ele me amou. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E nós fomos adotados na família de Deus como seus filhos pelo intermédio daquele que é o seu primogênito. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, termina o versículo 1. O mundo não reconheceu o valor de Cristo. Quem deveria recebê-lo como rei até hoje não o vê como o Messias prometido. E eu acho impressionante isso, porque você tem provas das mais diversas. Mesmo assim, ainda existe um povo que deveria saber disso, mas tem a mente fechada para essa realidade. Apenas os que creram foram que o receberam como esse, que de fato pode nos salvar. Aqueles que não creram em Cristo vivem, muitos deles, como se Ele não existisse. Você deve conhecer muitos que são assim. Você deve ter sido um dos que vivia assim, como se não fizesse qualquer diferença nas suas vidas o sacrifício da cruz. Você olha para aquela figura em alguns cadernos, em algumas bíblias ilustradas, em alguns livros históricos, e você diz: isso para mim não faz diferença. Foi um homem que até se sacrificou, mas por que ele fez isso? Ele fez isso para cumprir a missão do Pai. Ele fez isso em amor. E aqueles que creram nele são salvos e têm vida e vida eterna. Se o mundo não o reconheceu por quem ele é, pelo que ele fez, como vai nos reconhecer se nós propagamos exatamente a história dele, a mensagem dele? Se nós cremos no que ele disse, no que ele fez, no que ele faz, e nós vivemos com base nas suas palavras, o mundo não pode nos reconhecer. Se para o mundo essa palavra aqui não é verdade, se para o mundo essa palavra não é válida, e nós vivemos por ela, para propagá-la, para anunciá-la, é óbvio que o mundo não vai olhar para nós com credibilidade. Só entende e reconhece quem nós somos aqueles que passaram pelo novo nascimento, como nós já passamos. Vem o versículo 2 e ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Pelo fato de os cristãos serem filhos de Deus, eles serão glorificados como Cristo quando ele retornar. Quero que você vá para Romanos 8, versículos 29 e 30. A gente vai utilizar um pouquinho Romanos 8 agora. Romanos 8, 29 e 30 nos diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquilo que eu falei agora há pouco. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Preste atenção nesse finalzinho, ele não diz glorificará, ele diz glorificou. Já é uma realidade, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mesmo que a certeza da glorificação seja presente, e Paulo relate no passado como algo que já aconteceu, o momento de recebermos essa glorificação do nosso corpo ainda é futuro. Ainda habitamos esse corpo do pecado. E nós somos alertados disso em Romanos 8, 18 a 25. A gente vai só um pouquinho para trás. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Veja aí, o já e o ainda não. O que nós temos hoje, o que já é maravilhoso, apesar dos sofrimentos, nem se compara com o que a gente vai ter depois. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu falava aqui sábado para os homens, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Eu olho para todos vocês aqui, eu não estou vendo uma placa assim, eleito, na testa. Eu ando pelas ruas, eu também não vejo essa placa, por isso é necessário que eu pregue. Essa é a maior realidade do Evangelho que você precisa compreender. Não interessa quão salvo você é, existem várias outras pessoas precisando de salvação. E por mais que exista um grande plano de salvação, mas nós fomos escolhidos para ser instrumentos para levar a mensagem que vai alcançar esses que se chegarão à salvação. É pela pregação que as pessoas creem, e é ao crer que elas serão salvas. E ele diz: pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Veja que esse texto de Paulo toca em várias palavras que eu já falei antes no sermão. Pois nessa esperança nós fomos salvos. Qual é a nossa esperança? Sair desse corpo, ser livres do pecado totalmente, encontrarmos com o nosso Senhor, recebermos o corpo glorificado que vai não aguentar a eternidade em tormento, mas vai desfrutar da eternidade com Ele. Pois nessa esperança nós fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem é que espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E nessa paciência nós esperamos por esse dia. E esperando por esse dia, nós precisamos nos abster da contaminação do pecado. Por quê? Porque nós compreendemos que Deus é santo. A sua palavra diz que Ele é santo. Os seus atos abordam a sua santidade. Se nós somos os seus filhos, precisamos ter essa característica do nosso Pai, a santidade dele. Hoje, de fato, nós vemos sofrimento e dor por onde nós passamos, mas esperamos uma nova vida com Deus, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Se Deus é santo, seus filhos também têm de ser santos. Versículo 3 nos traz o seguinte: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Paulo falou em Romanos 8, pois nessa esperança fomos salvos. E agora João está dizendo o seguinte: olha, todo aquele que nele tem esta esperança,
essa mesma esperança. Eles não estão falando de coisas diferentes. Isso é que é o lindo da Bíblia. Você tem pessoas diferentes, com criações diferentes, com históricos de vida totalmente diferentes, que escreveram com as suas peculiaridades, falando da mesma coisa. Há uma unidade de pensamento. Ele diz: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Se a minha esperança é um dia ter um corpo que não é alvo do pecado, que não é dominado pelo pecado, já de hoje, esperando ele realmente ser integralmente santo, eu já vou buscar essa santidade. Eu purifico-me a mim mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, já de hoje eu quero parecer com meu Pai. E é essa que deve ser a nossa motivação dia após dia. Parecer-se com o nosso Pai. A santidade do nosso Pai nos deve impulsionar a buscar uma vida igualmente santa. Uma vez que nós temos essa esperança, nós precisamos nos purificar. E nos purificar em todos os aspectos. Eu observava muito algumas palavras que nos foram dirigidas nesses últimos cultos, no diretório para novos membros, e uma delas me chamou a atenção. Se não me engano, foi o pastor James que falou. Como é que você trata a questão da santidade, diz que é santo, que busca ser mais santo, que busca um relacionamento mais íntimo, mais estreito com Deus, mas você tão facilmente se senta na roda dos escarnecedores e sorri com aquelas jocosas brincadeiras do ambiente de trabalho. Por que você não resiste? Por que você não sai de perto? E de fato é algo que pega facilmente. Boa parte de nós. Por que eu vou dizer de nós? Porque todos estão passíveis de errar em vários quesitos. Não existe super crente, não existe ninguém perfeito. Tem hora que você não sabe nem porque você está ali no meio. Estava caminhando junto, sentou e a conversa foi fluindo, daqui a pouco sai alguma coisa que você sabe que está errado, mas você não sabe como sair. E para não ser desagradável, que sorriso amarelo. Quando nós deveríamos ser mais firmes. Não dá para mim não, estou saindo. Ah, pastor, mas aí todo mundo vai ficar de cara feia para mim. Que fique, contanto que o seu pai não fique triste. Ah, mas eles vão começar a me escantear. O mundo não o reconheceu. Como vai nos reconhecer? A gente tem que ser estranho mesmo. A gente tem que se sentir extraterrestre no meio do povo do mundo. Sabe por quê? Porque a gente não é daqui. Como ele também não era. A santificação é algo que deve estar presente na vida dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vivem em desacordo com o mundo. Eu não posso andar de mãos dadas com o mundo. Eu não posso andar segundo o curso deste mundo. Eu não posso andar segundo os princípios desse mundo. Eu tenho que estar na contramão do mundo. Nesse caso, a gente pode andar na contramão. Se o mundo está dando sinal verde para alguma coisa, tenha cuidado. Provavelmente esse sinal deveria estar vermelho. No mínimo, amarelo. Tem muita coisa sendo permitida no mundo, sendo naturalizada no mundo, sendo colocada como louvável no mundo. Mas isso pode estar no nosso coração? Eu diria quase todas elas não deveriam estar. Se a gente observar tudo aquilo que tem sido propagado nos dias que nós estamos vivendo, observar à luz das Escrituras, era tão fácil a gente se desviar desse mal. É só colocar aqui. Se nessa lente aqui não passa, se nesse crivo aqui não é aprovado, eu não faço, eu não vou, eu não ouço, eu não sigo, eu não compartilho disso, eu não faço apologia dessa questão.
mas a gente ainda tem alguma coisa aqui que prende a gente para fazer tudo aquilo que é colocado como se não tivesse nenhum problema. Mas tem. 1 João 2,15 nos mostra que nós não podemos amar o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas eu não amo o mundo, pastor, só de vez em quando dou um deslize. Eu sei, eu também deslizo. Mas o problema é quando esses deslizes ficam mais frequentes. E quando eles já não te incomodam mais. E quando passa a ser natural deslizar. Errar o alvo. Sair do caminho que lhe foi proposto. Nós não podemos viver na prática do pecado. Pecar nós vamos. Hoje eu pequei, amanhã nem começou, mas eu sei que em alguma coisa eu vou errar. Não sei nem no que é, mas eu sei que em alguma coisa eu vou falhar. Seja porque eu me irritei com alguma coisa, seja porque eu não tive paciência com outra, seja pelo tom de voz que eu usei com algum colaborador meu, seja alguma forma que eu fiz dentro de casa que não deveria, enfim, seja pela minha negligência em ler as Escrituras. Nós vamos falhar, mas nós não podemos viver na prática do pecado. Porque se você consegue viver na prática do pecado, é porque isso lhe dá prazer. Você não consegue fazer por muito tempo alguma coisa que não preenche o seu coração. Não dá. Alimentar o espírito é importante, para que a gente não use excessivamente aquela desculpa. Ah, mas é porque a carne é fraca. Se você está alimentando o seu espírito, você tem condições de deixá-lo sempre pronto, porque a carne é fraca, mas o versículo acaba aí? Não, porque o espírito precisa estar pronto, fortalecido. Os filhos de Deus vivem pelos princípios da palavra de Deus, vivem de forma diferente do mundo. Eu acho que eu vou ter que, durante toda a minha vida, falar sobre isso e ser repetitivo, mas é porque é isso mesmo. Pregação em igreja local. Esse ano eu completo 15 anos, quase metade da minha vida. E naquela época, quando eu tinha 20, e que eu comecei a pregar em reuniões de jovens, reunião de grupos de louvor, eu dizia: meus irmãos, nós como jovens precisamos fazer a diferença. E até hoje é a mesma coisa, porque a gente continua precisando fazer a diferença. Eu não posso ser igual àquele que não tem o mesmo pai que eu. Eu não posso ser igual àquele que não crê nas mesmas coisas que eu. Eu não posso ser igual àquele que não tem a mesma esperança que eu. E eu não posso achar normal a forma como eu tenho me aproximado, ou dos modos, ou dos valores, ou da forma como eles vivem. Versículo 4 nos diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O capítulo 8 de Romanos nós já utilizamos um bocadinho essa noite, mas eu ainda vou falar do versículo 1, porque ele nos diz o seguinte: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lei não nos condena mais. Quer dizer que ela perdeu a serventia? Não. Até porque a gente não pode dividir o mundo em época de lei e época de graça simplesmente, porque sempre houve graça e hoje continua existindo lei. O mundo é dividido em antes e depois de Cristo. A lei não me condena mais, mas ela continua sendo útil para me mostrar onde eu erro. Ela continua sendo útil para me alertar quanto à prática do pecado, que eu não posso viver nessa prática transgredindo ela o tempo todo. E olha como é uma coisa prática para a gente, e não é difícil de compreender. Nós temos uma escala de pontuação
quando nós transgredimos a lei de trânsito. Se nós ultrapassarmos determinada pontuação, além das multas que pagaremos, o que é que acontece conosco? Perdemos a carteira de habilitação. Ficamos desabilitados. O que é que acontece quando nós falhamos e transgredimos repetidas vezes a lei do Senhor? Ficamos desabilitados, sem habilidade, sem possibilidade, sem condições de resistir ao pecado. A gente está se entregando a ele o tempo todo. Qual é a resistência que eu estou oferecendo? Eu preciso resistir ao diabo, para que ele fuja. Se eu não resistir, ele vai estar aqui o tempo todinho. É isso que você quer? Tenho certeza que não. Não é isso que eu quero também. Eu quero caminhar com Cristo o tempo todo da minha vida. E que o diabo fuja de mim. Que ele não veja brechas, que ele não veja aberturas para explorar os meus lados frágeis, mas que eu esteja sempre fortalecido no Senhor. A mesma lei que não nos condena mais serve para condenar os que continuamente estão na prática do pecado. A lei não deve nos assustar mais. A morte eterna não deve ser algo que nos assusta, nos assombra. O dia do Senhor deve ser um dia de alegria para nós. Mas para aqueles que continuam na prática do pecado, os que nunca conheceram a Deus, vai ser um dia de terror. E lembre-se, pecar não é somente fazer coisas erradas. Pecar também é deixar de fazer as coisas certas. Porque vai ter muita gente dizendo assim: Senhor, mas eu nunca matei. E o Senhor vai dizer: você teve raiva do seu irmão, você aborreceu o seu irmão, você teve ódio dele, você assassina o seu irmão. Aí vai dizer: Senhor, mas eu nunca roubei. Quem estava aqui sábado escutou eu falando sobre isso. Senhor, eu nunca roubei. Aí ele vai olhar para você e vai dizer: sim, nem nos dízimos e nas ofertas? Parece que você rasgou da sua Bíblia Malaquias 3. Pecado é também deixar de fazer as coisas certas, porque a gente pode passar a vida todinha sem matar literalmente alguém, sem roubar, ou seja, subtrair o que é de outra pessoa. Mas Tiago 4,17 nos diz: pense nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E a gente faz isso bastante. Às vezes dá até uma agonia no coração. Você está passando, os semáforos de Campinas estão cheios disso, e alguém está com cartaz: estou com fome, precisando de ajuda para comprar alimento para minha família. No console do seu carro tem 50 centavos, R$1, 2. Você sabe que não vai fazer nada de importante com aquele dinheiro, não vai te fazer falta. A pessoa passa, você 50 centavos, um pão, dependendo de onde você comprar, realmente não vai fazer tanta falta para a gente. Às vezes uma pessoa diz assim: eu estou precisando desabafar com você. Aí você olha para o relógio, já pensa em qual desculpa você vai dar para ela, e enquanto o ponteiro vai rodando, aí você: me lembrei que eu tenho um compromisso, não posso ficar contigo aqui conversando. Depois você me liga, depois você passa um zap, qualquer coisa, manda um áudio, eu te respondo depois. Mas você sabe que ela precisa. Ninguém pede para desabafar nos dias de hoje, pede? Acho que não. Depois que alguma coisa acontecer, não fique com remorso não, porque o seu choro, depois que alguma coisa acontecer com aquela pessoa, não vai ser de arrependimento, vai ser de remorso. Por quê? Porque nós temos tempo. Tempo é prioridade, é escolha. E eu preciso escolher escutar alguém, se ela tem necessidade, porque um dia serei eu precisando que alguém seja somente um ouvido para mim. Quantas pessoas pagam hoje um pacote de
Eu falo com tranquilidade porque eu também já fiz isso, já precisei pagar um pacote de sessões de terapia para que uma pessoa coloque lá o despertadorzinho assim, ó, meia hora. Você fala correndo porque não dá tempo de você se expressar muito. E você também quer escutar a pessoa. Afinal de contas, você foi lá só para desabafar, você quer alguma orientação. Você paga para ter meia hora com alguém que é um profissional especializado para te dizer alguma coisa. Quanto tempo você gasta com aquele que tem todo o tempo do mundo para lhe ouvir? E que pode lhe ensinar através da disponibilidade dele que você também deve ter todo o tempo do mundo para escutar alguém. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pensemos muito bem, meus irmãos, antes de recolher a nossa mão, antes de afastar os nossos ombros, antes de deixar de enxugar as lágrimas dos outros, antes de tapar os ouvidos, porque a gente está precisando demais. Não é só nessa época, não foi só um pós-pandemia que trouxe problemas psicológicos, psiquiátricos, emocionais. Nós somos humanos. E o humano precisa de relacionamento. Versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. É justamente por isso que ele se manifestou para tirar o pecado, é porque ele não tinha pecado, ele não tem pecado. Cristo se manifestou para tirar pecados porque nele não havia pecados. Ele tirou a maldição do pecado, mas ele também eliminou o domínio do pecado sobre a vida dos cristãos. Por isso que a gente vem falando através das palavras de João, não dá para viver na prática do pecado. Por quê? Porque nele foi retirada a maldição do pecado, mas também o domínio do pecado sobre o cristão. Se esse cristão continua numa vida de pecado, alguma coisa errada tem. Na realidade, eu diria muita coisa errada tem. Romanos 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Veja que aqui ele coloca duas finalidades. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Para quê? Qual a finalidade disso? Para que o nosso corpo do pecado seja destruído. E qual é a consequência do corpo do pecado ser destruído? Ou seja, o segundo objetivo, para que não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Como resultado, então, nós agora podemos viver vidas que são agradáveis a Deus. Qual é a vida que é agradável a Deus? É aquela vida que se conduz em conformidade com a sua palavra, que faz jus ao título que recebe de Filho de Deus. O que está nele não pode viver se deleitando no pecado. Por quê? Porque já foi lavado, porque já foi remido pelo sangue do Cordeiro Jesus. Para encerrar, versículo 6 nos diz o seguinte: todo aquele que nele permanece não está no pecado, todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Quando João diz todo aquele que nele permanece não está no pecado, ele não está aqui asseverando uma perfeição impecável. Ele sabe disso. Nós não somos perfeitos. Nós erramos. Ele não está dizendo que nós não estamos no pecado no sentido que nós nunca mais vamos errar porque estamos em Cristo. Não existe esse versículo, nem apócrifo. Ele está apenas explicando que a vida do crente não é caracterizada pelo pecado. A marca distintiva do crente não deve ser o pecado, e sim a prática do que é
justo. Nessa primeira epístola de João, ele vai falar várias e várias vezes a respeito da justiça. Aquele que pratica a justiça, esse é de Deus, esse é nascido de Deus. Que não pratica a justiça, só pode ter outro pai. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. O pecado pode se rebelar, ele pode acontecer, ele pode surgir, ele pode brigar com o seu espírito e em algum momento sobressair, mas ele não pode reinar na vida de um santo. De uma vez por todas, a gente precisa compreender isso. Pecado existe, o pecado faz parte da vida humana na terra, mas não pode reinar na nossa vida, não pode ser aquilo que é marcante na vida da gente. Quem é fulano? É um pecador, é um mentiroso, é um enrolão, é um assassino, é alguém que não é confiável, é alguém que fala mal dos outros, é alguém que é sem misericórdia, é alguém que não demonstra afeto por qualquer pessoa que seja. Isso não pode ser nossa marca distintiva, isso não pode nos definir. O pecado não pode reinar na vida de um santo, ou seja, ele não peca pecaminosamente. O que é que eu quero dizer com isso? Ele não peca pecaminosamente, ele não premedita o pecado, ele não arquiteta o pecado, ele não se prepara para pecar. Não existe na vida do cristão um momento que seja propício ao pecado. Hoje à tarde eu vou ficar sozinho dentro de casa, vou pecar. Ninguém está vendo. Olha para um lado, olha para o outro, olha atrás, olha na frente e esquece de olhar. Não precisa ser para o alto não, esquece de olhar para dentro de si. Meu Deus, se eu digo que o Espírito habita dentro de mim, se eu digo que eu sou filho de Deus, como é que eu posso fazer alguma coisa que vai entristecer aquele que está habitando o meu coração? Se eu consigo fazer isso com tranquilidade, será que realmente Ele está em mim? Porque se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Se você ainda consegue fazer esse tipo de reflexão, dê graças a Deus. Ainda há uma centelhazinha, ainda há uma possibilidade de voltar. Mas se nem isso passa pela sua mente, se você sente conforto em fazer o que Deus não aprova, que Ele tenha misericórdia da sua vida. Não há nenhum caminho de maldade no crente. Ele não pode procurar a estrada da maldade. Ele sabe o caminho que tem que seguir. E ele tem um mapa para isso. Ele sabe, tem todas as indicações aqui. Verdadeiros filhos de Deus não vivem pecando, não amam o pecado. Quem insiste na prática desenfreada do pecado não é filho de Deus. Mas pastor, o senhor está afirmando isso tão firmemente. Quem vive na prática do pecado não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Eu digo a você que você não consegue provar o contrário. Por quê? Porque eu leio nessa palavra aqui que é igual à sua: sede santos como eu sou santo. Se eu vivo na prática do pecado, eu não sou santo, então eu não sou como Deus. Se eu não sou como Deus, não posso ser chamado como filho. Se eu não sou filho, você já sabe qual é o destino dos que não são filhos de Deus. Não existe, meus irmãos, a pessoa sair de uma reunião como essa, dos momentos que a gente tem aqui, e praticar alguma coisa pecaminosa. Não entra na minha cabeça. Uma pessoa sair de uma igreja, depois de escutar um sermão, depois de escutar um estudo,
e se preparar para fazer alguma coisa que é contrária ao Senhor. Me custa dizer, fulano está brincando de ser crente. Não, não se brinca de ser crente. É uma prática suicida. Você está flertando com a morte eterna. Sendo bem firme naquilo que eu estou dizendo. Você, se está escutando o que está escutando, tendo a oportunidade de ler essa palavra, de ser explicado dentro dessa palavra, e mesmo assim você premedita dentro do seu coração o que vai fazer contrariamente a Deus, você está flertando com a morte eterna. Você está desvalorizando o que foi feito na cruz. Você está provando que não é filho de Deus. Nunca o viu e nem o conheceu. Assim, meus irmãos, vivamos de modo que seja evidenciada em nós uma luta constante contra o pecado. João não diz aqui, todo aquele que permanece nele não peca, mas ele diz, não está no pecado. Por quê? Porque luta constantemente contra esse pecado. Creia que Cristo nos ajudará a vencer o pecado e a nos manter em santidade. O Deus a quem servimos é santo. Nós, que somos seus filhos, também devemos ser santos. Que Ele nos ajude nessa tarefa, em nome de Jesus.